Na minha vida, eu preciso de Jesus. A minha família precisa de Jesus. O Brasil precisa de Jesus. A profecia de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, ele diz o seguinte, são palavras de Deus. Eu procurei dentre os moradores daquele país uma pessoa, um só, que se pusesse na brecha entre mim e aquela localidade, aquele país, para que eu não o destruísse. E antes do versículo terminasse aí, mas é posto uma vírgula e é dito o seguinte, mas eu não encontrei ninguém. Procurei dentre eles alguém que se pusesse na brecha entre mim e este país para que eu não o destruísse, mas eu não encontrei ninguém. O nosso Deus continua varrendo os seus olhos hoje sobre o nosso país, procurando homens e mulheres que se coloquem na brecha, que se coloquem numa posição estratégica entre Deus e o povo, entre Deus e a nação, para que a nação seja ainda preservada por Deus. Meus queridos, nós precisamos nos colocar na brecha entre Deus e o nosso país, para que ele não seja destruído. Deus uma vez falou com Abraão, o seu amigo, que ele queria destruir a cidade de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Aquelas cidades estavam mergulhadas em pecado, mergulhados em imoralidade, mergulhados em corrupção, completamente distantes de Deus. E Deus começa dizendo que iria destruir aquelas cidades, e Abraão fala o seguinte, Senhor, mas se houver 50 justos naquelas cidades, o Senhor vai destruí-las? E aí Deus diz, não, por amor aos 50 eu não destruirei aquelas cidades. E aí começa uma negociação, uma conversa de Abraão com Deus, e aquele número de 50 é reduzido para 45, depois para 40, para 30, para 20, até que chega a 10. E aí Deus diz, se houver 10 justos naquelas cidades, eu não as destruirei. E a Bíblia nos conta que aquelas cidades foram destruídas. Ora, não havia ali nem 10 justos. Para o nosso país não ser destruído, é preciso haver justos aqui. Para o nosso país não terminar de afundar de vez e ser absolutamente destruído, mergulhado na miséria, mergulhado na corrupção, enfim, ser um país onde a vida quase não seja mais possível ou digna, nós precisamos nos posicionar, precisamos ser justos. O que o Brasil mais precisa, meus queridos, é uma igreja relevante. Quando Jesus voltar, essa última música que acabamos de cantar aqui, a igreja de Jesus subirá. E se a igreja de Jesus subisse hoje, que falta o Brasil sentiria da igreja? Você acha que o nosso país sentiria a falta da igreja se nós, a igreja, subíssemos hoje? Que falta faríamos? Se essa igreja que está localizada aqui nesta rua, no centro da nossa cidade, por alguma razão se mudasse daqui, que falta para esse bairro essa igreja faria? Ou será que se uma loja mudasse, se um bar mudasse, se uma lanchonete mudasse de lugar, faria mais falta do que a nossa igreja? A gente precisa influenciar mais o nosso país. A gente precisa viver com mais dignidade, com mais autoridade, com mais fervor o nome de Jesus. O censo último, já de quase 10 anos passados, revela que o número de evangélicos no Brasil é em torno de 25%. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros são evangélicos. Eu vou dizer para você, não parece. Porque se o número de evangélicos é tão grande assim, o Brasil não podia ter tanta miséria. O Brasil não podia ter tanta corrupção. O Brasil não podia ter tanta promiscuidade. O Brasil não podia ter tanta violência. Não podia. Porque o cristão tem que fazer diferença. Jesus ensinou no Sermão do Monte que eu e você somos sal da terra e somos luz do mundo. E existem muitas aplicações interessantes em cima desse texto, e uma delas é que diz o seguinte, se eu estou andando pela rua e ao anoitecer eu percebo que uma casa ficou escura, ao anoitecer, se uma luz, uma lâmpada não for acesa, aquela casa naturalmente ficará escura. E a minha questão não deve ser a seguinte, casa, por que você ficou escura? A minha questão deve ser a seguinte, luz, cadê você? Que eu não estou vendo.
O sal era usado há algum tempo atrás, no tempo bíblico inclusive, para conservar alimentos. Então, se um alimento, uma carne, por exemplo, fosse colocada sobre uma pia, por exemplo, e não fosse colocado sal ali para que ela ficasse conservada, durasse mais tempo, aquela carne apodreceria. E a nossa reação, a reação natural, não seria questionar, perguntar ou culpar a carne pelo seu apodrecimento, mas seria perguntar onde é que está o sal, que deveria estar ali e impedir que aquilo acontecesse. O Brasil está em trevas. O Brasil está se apodrecendo. Mas a nossa questão não é culpar o Brasil por isso. A nossa postura não é chegar e dizer: Brasil, por que você está em trevas assim tão absolutas? A nossa questão não tem que ser: Brasil, por que você está tão estragado, Brasil? Mas a minha pergunta tem que ser: luz, cadê você nesse país em trevas? Sal dessa terra, igreja, cadê você nesse Brasil que está se estragando? Essa é a pergunta certa a se fazer. Jesus espera que a igreja faça uma diferença maior nesse Brasil. A diferença que a gente quer ver nesse Brasil precisa começar na gente, no nosso exemplo. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino. A gente precisa que o reino de Deus venha e que Jesus reine na nossa nação. Mas na ordem lógica dessa oração de Jesus, o reino só vem depois que o nome de Deus é santificado. Pai Nosso que estás nos céus, primeiro, santificado seja o teu nome, depois que venha o teu reino. E você sabe como é que o nome de Deus é santificado? Quando o cristão não envergonha o nome de Deus. O nome de Deus é santificado quando a gente vive o evangelho com integridade. O nome de Deus é santificado quando o cristão é cristão não só domingo, mas de segunda a sábado também. O nome de Deus é santificado quando a Bíblia passa a ser um livro que a gente busque apenas quando estamos em dificuldades, mas que a gente lê e medita todos os dias nesse livro. O nome de Deus é santificado quando a gente faz da oração um alimento diário para a gente e passa a orar pelos outros, pelo país, e não só orações egoístas em que a gente pede apenas por nós mesmos. O nome de Deus é santificado quando a gente para de querer tirar o cisco que está no olho do próximo e tira a trave que está no nosso olho. O nome de Deus é santificado quando a gente passa a amar com atitudes e não só com palavras. O nome de Deus passa a ser santificado, é santificado quando a gente reconhece o nosso erro, confessa o nosso pecado, dobra o nosso joelho, lamenta as nossas culpas e reconhece que precisamos de Jesus. Senhor, venha o teu reino, sim, eu quero. Jesus, estabeleça o teu reino nessa nação. Sim, eu quero. Mas primeiro a igreja precisa santificar o nome de Deus nessa nação. E isso não está acontecendo. E isso precisa acontecer. Quando o nome de Deus for santificado, a coisa que mais precisa acontecer no Brasil vai acontecer de maneira muito natural, que é surgir no coração de todo brasileiro o temor do Senhor. Quando se perde o temor do Senhor, faz-se um bocado de coisa errada. A gente não pode se esquecer que tudo aquilo que a gente faz, Deus está vendo. A gente não pode se esquecer que tudo aquilo que a gente fala, Deus está ouvindo. A gente não pode se esquecer que tudo aquilo que a gente pensa, Deus sabe. A gente não pode perder o temor do Senhor. Eclesiastes é um livro que fala de uma porção de coisas. Fala da vida, fala da morte, fala do trabalho, fala da preguiça, fala da juventude, fala da velhice, fala de animais, fala de homens, fala de sabedoria, fala de inteligência, fala de uma porção de coisas, sobre família. E Eclesiastes termina dizendo o seguinte, capítulo 12, versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o resumo é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Lembrando que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até mesmo aquelas que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. O resumo de tudo é: tema o Senhor, tema a Deus. Aqueles que forem eleitos no nosso país precisam temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Porque quando nós tememos o nome do Senhor, nós evitamos o pecado. E quando a gente santificar o nome de Deus, quando a gente viver e for uma igreja relevante, a gente poderá permitir que Jesus habite em cada coração. E é isso que fará toda a diferença.
Porque mudanças que são às vezes impostas de fora para dentro, elas duram só um pouquinho, daqui a pouco morrem. Porque mudanças verdadeiras não são aquelas que acontecem de fora para dentro, mas são aquelas que acontecem de dentro para fora. E o Brasil só vai mudar o dia que Jesus entrar no coração dos brasileiros e provocar uma mudança de dentro para fora. Porque quando Jesus morar no meu coração de verdade, tiver liberdade para agir, e quando Jesus morar no seu coração e tiver liberdade para agir, a gente vai amar e não odiar. A gente vai ter alegria e não tristeza. A gente vai ter paz e promover a paz e não a guerra. A gente vai ter paciência e não ser estourado com qualquer coisa. A gente vai ter misericórdia e não indiferença. A gente vai praticar a bondade e não a maldade. A gente vai praticar a fidelidade e a fé e não a falta de comprometimento, de compromisso com Deus e com as pessoas. A gente vai praticar a mansidão e não a perda de paciência. E a gente vai praticar o domínio próprio, o controle. São os 9 aspectos do fruto do Espírito. Quando Jesus habitar em nosso coração, quando o mundo perceber que o que ele mais precisa é Jesus, quando a igreja for relevante, esse Brasil mudará. Não desista do Brasil. Seja, como diz o nosso hino, um filho brasileiro, um filho teu que não foge à luta. Não desista do Brasil. Sabe que, dentre algumas coisas que a gente não escolhe na nossa vida, é exatamente o tempo em que a gente nasce e o país onde a gente vai nascer. Com quem a gente vai se casar, onde a gente vai morar, que carro a gente vai ter, que profissão a gente vai seguir, isso a gente pode escolher. Mas em que época a gente nasce, em que lugar a gente nasce, a gente não escolhe. Isso é Deus que escolhe por nós. Então, se Deus escolheu que você nascesse no Brasil e vivesse esse tempo no Brasil, é porque Deus quer que você seja útil nesse tempo, nesse país. Então não pense em sair daqui, não pense em desistir, não ache que não há mais solução, porque Jesus é a solução para o nosso país. E quem sabe, como diz lá Mardoqueu a Esther, no capítulo 4, versículo 14 do seu livro, quem sabe não foi exatamente para uma situação como essa, que você está onde você está. Quem sabe não foi exatamente porque o Brasil precisa de um brasileiro como você, nesse ano em que a gente está vivendo, para ajudar a transformar esse país. Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer usar você. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua igreja, para trazer a mudança que a gente tanto espera e tanto precisa no nosso país. O que é que o Brasil mais precisa? O Brasil precisa do povo de Deus em ação. O Brasil precisa santificar o nome de Deus, para que o seu reino se estabeleça. E quando isso acontecer, a paz reinará, a justiça chegará, o nome de Deus será glorificado. Viveremos numa terra onde teremos prazer, orgulho de verdade de sermos brasileiros. E glorificaremos o nome do Senhor. Que tudo que foi expressado aqui por meio do teatro, por meio das danças, por meio das músicas, e essa breve reflexão nossa aqui, possa ficar guardada no seu coração. A gente tem vivido dias muito incertos, muito tristes, muito tensos no nosso país, e a gente precisa muito de oração. A gente precisa muito ser igreja. A gente precisa muito contribuir para mudar esse Brasil. A gente precisa ser a diferença que a gente quer ver nesse país. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus perdoe tantos pecados que temos praticado como nação. Que Deus não desista de nós. Que tenhamos a oportunidade dada por Deus de mudar esse país. De começar um avivamento especial, produzido, iniciado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Que a gente corrija o que precisa corrigir. E que o Brasil seja outro a partir desse tempo. Seja despertado, meu querido, pelo Espírito Santo de Deus. Faça a diferença. Seja o brasileiro que o Brasil precisa. Seja alguém que se coloque na brecha, para que Deus não destrua o nosso país. Que Deus te abençoe. Amém.